Boa noite, queridos. Boa noite, graça e paz. Amém. Coisa boa. Hoje pela manhã estivemos aqui, um momento espetacular, fantástico, muito bom. Uma comunhão gostosa, mesa, várias mesas. E aqui tem uma mesa assim, espetacular, ó. E coisas boas. A gente tem, você não experimentou a nossa ceia, você é convidado a todo primeiro domingo do mês, às 8h30 da manhã, a gente está aqui com uma ceia, a ceia do Senhor, desfrutando de coisas gostosas, daquilo que Deus tem para nós. E estamos aí desfrutando desse mês um pouco mais, menos calor, né? A gente diz que é o nosso inverno, 23 graus, 24 graus, a gente está morrendo de frio já aqui no Nordeste, né? Os nossos irmãos lá em Curitiba estão com 9 abaixo de zero, estão com 6 abaixo de zero, Santa Catarina, experimentando tanta coisa gostosa. Eu já experimentei um friozinho desse, abaixo de zero, é uma delícia. Quem já experimentou sabe que é complicado, né? Complicado. Eu prefiro o nosso sol, nosso calorzinho aqui, e o nosso inverno de 23 graus, 24 graus, 25 graus, né? Quando a gente fala lá, eles riem da cara da gente, né? Lá no sul. E o inverno de vocês, é muito frio? É. Chega a 24, 25 graus. Eu disse, nossa, 24 graus, 25 graus. E a gente já está morrendo de frio, né? Então essa semana acho que foi o dia mais frio, se eu não me engano, foi quinta-feira, né? Foi? Não foi? Deu 21 graus, olha só, isso é uma coisa, né? Tem gente aí dormindo com 5 cobertores, né? Um gelo, né? Meu Deus, um gelo. Queridos, eu quero convidá-los a, hoje à noite, nós partirmos juntos aqui para a nova série, espero que funcione aqui. Beleza? Ok, essa é a nossa série desse mês de julho, discípulo, compromisso e paixão. Está dentro nosso tema do ano, né? A ideia da gente trabalhar um pouco a questão do compromisso, essa paixão de dentro de nós. A gente percebeu que tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que têm compromisso, mas não conseguem ativar seu compromisso porque falta paixão, né? Tem muitas pessoas que têm a paixão, mas ela não consegue ter um compromisso, uma responsabilidade dentro disso. Eu não sei como se vocês, eu acho que a maioria de vocês gosta de curtir um futebol, e a gente está experimentando aí um fenômeno, né, de um time do Brasil, está competindo com os maiores times do mundo, né? E uma das coisas que foi declarada para um time, que é o Fluminense, e conseguiu bater e derrotar 2 melhores ou 2 grandes times do mundo, né? Um que ele conseguiu a façanha, é considerado o time mais caro, mais poderoso do mundo hoje, onde os jogadores ganham muita grana para jogar e são desafiados a ganhar, porque se ganhar, ganha muito mais dinheiro. Por exemplo, só no jogo, pra você ter uma ideia, cada jogador, depois daquele jogo, se ganhasse, ganharia 1.200.000. Cada jogador. Você imagina só isso? Um jogo. E aí então foi dito dessa façanha do time que o que tem dito desse time é que eles entraram no campo com muita paixão. Isso foi, os melhores técnicos estão dizendo isso do time Fluminense. Eles entraram no campo com muita paixão. Querido, quando a gente entra no campo, na vida, com essa paixão, alinhado a um compromisso, sai de perto. Você passa a ser o melhor profissional na sua empresa. Você consegue tirar excelentes notas, porque você está apaixonado por aquilo que você está fazendo. Você consegue ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Você consegue administrar coisas que pareciam impossível, porque você está com paixão e compromisso. Parece
Interessante que quando a gente pensa nessa paixão e compromisso, eu queria começar essa série falando sobre uma fé genuína. E por falar nisso, o Brasil é conhecido no mundo todo como um país onde as pessoas têm fé, né? As pessoas têm fé em tudo, já percebeu? Tem fé em tudo. Tudo faz uma fezinha, né? Inclusive você vê que é muito natural, já que eu falei em futebol, quando o jogador vai entrar no campo, o que é que ele faz? Né? Alguns entram assim, ó. Já viu isso? Né? E eles não ousam entrar com o pé esquerdo, porque dá azar ali. E aí é o sinal da cruz, é algumas coisinhas. Alguns têm o tipo de meia que eles usam, outro um corte de cabelo, e uma série de coisas. A gente é um país onde as pessoas elas buscam fé em tudo que é meio e tudo que é jeito. Nós somos um país religioso. Mas é interessante quando a gente pensa um pouco no que vem a ser essa fé genuína. E enfatizando essa questão do discípulo, compromisso e paixão, eu queria pensar com vocês sobre esse discipulado da vida ou na vida, que ele envolve essa fé genuína. Na verdade, o que você faz de melhor, com mais qualidade, envolve uma fé genuína. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Discipulado tem tudo a ver com essa fé, queridos. A vivência da nossa vida tem tudo a ver com essa fé. Não é uma fé por acaso, não é uma fé cega, não é uma fé em qualquer coisa, não é uma fé onde todos têm, não é uma fé religiosa, não é uma fé vaga. A gente vai perceber que é uma fé concreta, com coisas mais sólidas para a vida da gente. A Bíblia diz que não podemos agradar a Deus sem fé. O autor de Hebreus, ele fala isso na sua carta, no capítulo 11, versículo 6, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa que ele está falando? Que tipo de fé é essa que o autor da Bíblia está falando e comunicando para mim e para você? E aí dentro disso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu celular, ou se consegue observar aqui na tela, a carta do apóstolo Paulo para o seu aluno, para o seu discípulo, para o pastor Timóteo, um jovem Timóteo, onde Paulo vai dar várias instruções para esse jovem. E aí então ele vai trabalhar com Timóteo várias situações. No livro, na primeira carta, ele trabalhou várias questões, e a segunda carta ele vai ser mais íntimo, ele vai ser mais incisivo ao coração de Timóteo. Algumas coisas bem básicas que Timóteo não poderia abrir mão na sua vida. E aí, o capítulo 1 dessa carta, do capítulo do 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 1, o versículo 3 ao versículo 5, Paulo vai ressaltar na vida do seu discípulo um processo do discipulado que acontece com uma base sólida na sua vida familiar, na sua vida de fé. Veja bem, versículo 3, Paulo diz, olha, Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus pais, ou os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, Timóteo. Olha a intimidade de Paulo. Olha como Paulo conhecia o seu querido filho na fé. Eu lembro-me, Timóteo, das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Paulo estava longe, era a sua segunda carta, onde Paulo já estava ali sendo preparado para a morte. Para que a minha alegria ela seja completa com a sua presença, Timóteo. Versículo 5. Recordo-me, presta atenção que coisa linda aqui. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua
avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Paulo vai falar aqui de 3 gerações. 3 gerações onde essa fé estava sendo alicerçada. A avó, a mãe e agora Timóteo. E Paulo vai dizer com referência à fé de Timóteo, é que ele está trabalhando. Timóteo, eu percebo que essa mesma fé que eu vejo em você, também pode ser vista na sua avó e na sua mãe, e foi transmitida para você. Querido, podemos dizer, e é verdade, que o discípulo comprometido e apaixonado, ele tem uma fé genuína para desenvolver o discipulado. O que é o discipulado? É a prática da vida. Discipulado é o dia a dia. Discipulado é o feijão com arroz do discípulo. É a caminhada, é vida na vida. É caminhar dentro dos propósitos, dos princípios estabelecidos por Deus na palavra dele, para mim e para a sua vida. Então podemos dizer que o discípulo comprometido e apaixonado, ele tem essa fé genuína para o desenvolvimento da sua vida. E aí então, vem as nossas primeiras implicações aqui. O que é uma fé genuína? E aí eu respondo essa pergunta com essa frase. Uma fé com raízes familiares. Dentro do contexto que Paulo está falando e se referindo para Timóteo. O verso 5 fala da fé não fingida, que primeiro habitou na avó e depois na mãe e agora em Timóteo. E Paulo diz que está convencido que essa mesma fé habita em Timóteo. Veja, essa vivência dessa fé dentro de um processo discipulador, de um processo contínuo de ensino, de vivência. Queridos, deixa eu chamar a sua atenção para algo essa noite, muito importante. É na família que alicerçamos e aprofundamos os valores fundamentais, as raízes da nossa fé. Da nossa fé em quem? A nossa fé em Jesus. Não é fé em alguma coisa. Não é uma fé religiosa. Não é simplesmente uma fé que eu ouvi e que se eu fizer aquilo, aquele sinal, aquela situação, ou daquele jeito, ou seguir isso, ou seguir aquilo, eu vou bem. É uma fé em Jesus e na presença de Jesus e na sua palavra. Quando a gente percebe, por exemplo, o texto que foi pregado há 2, 3 semanas atrás, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, que ali está falando sobre hábitos que são cultivados na vida normal do ser humano. E quem deu esses hábitos? Ou quem criou esses hábitos? O próprio Deus. Lembra do texto? Aquilo que você ouviu, aprendeu, você ensina ao seu filho. Quando? Pelo caminho, andando, se deitando, ao sentar, ao se levantar. Você é uma constância dentro do aspecto do ensino. Os hábitos e valores cultivados em casa, preste atenção, são levados para outros ambientes, como a praça, a escola, a faculdade, o trabalho, a vida pública e social. Você leva aquilo que você aprendeu em casa, sim ou não? Sim, sim, sim. A sua vida lá fora reflete o que você aprendeu dentro na escola da vida, na escola de casa. Reflete a ideia de que as nossas ações e comportamento estão sendo desenvolvidas daquilo que nós aprendemos em casa. Mas a pergunta é, quantas pessoas hoje têm, de fato, uma casa, uma família? O ditado popular diz o quê? O costume de... Rapaz, esse ditado é antigo demais. É muito antigo.
Mas percebe que até os novos conseguem. Alisson, você lembra desse ditado? Lembra? Alan, lembra? Raíssa, você lembra? Olha só. O costume de casa vai à praça. Por isso que a lição que Deus deu em casa, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, vai para o público, para o social, para a praça. Para os lugares onde as pessoas estão, onde eu e você convivemos. É interessante quando você pega Deuteronômio capítulo 9 e você pega Atos capítulo 2, versículo 1 até o 46, ele vai estar trabalhando processos que estão acontecendo em casa. Atos, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo desce numa casa. E ele desenvolve um processo ali na vida das pessoas dentro de uma casa. E aquele processo faz com que as pessoas vão para a praça, para a rua, para o meio do povo. E as coisas começam a acontecer, mas daquilo que começou a acontecer em casa. Atos capítulo 2, versículo 42, muito conhecido nosso, ao versículo 46, está falando o que está acontecendo em casa. E eles viviam em casa, comiam, se deliciavam, estavam em comunhão, e partiam o pão, e estavam orando uns pelos outros, e olhando as necessidades uns dos outros. E o versículo 47 vai para a praça. E o Senhor acrescentava dia a dia, lá fora, aqueles que estavam sendo salvos. Aquilo que está aconteceu na casa, vai para a praça. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus ele diz, vão agora, para onde? Para todos os lugares, em todos os lugares, e façam discípulos, façam imitadores meus. Em todos os lugares, agora indo para a praça. Deuteronômio 9, casa. Mateus 28, praça. Ronaldo deve estar escutando essa mensagem, eu disse para ele que essa mensagem ia ser para ele. Ronaldo, eu só estou dando uma pincelada aqui, tá bom? Vou deixar você depois mergulhar um pouquinho. A gente estava conversando sobre esse negócio de... Aí o Ronaldo disse, não pode pregar, Bona. Você que teve a ideia, eu digo, não, eu quero que você pregue também sobre essa mensagem na casa e na praça. Adolescente, de 14 anos, resolveu matar seu pai, sua mãe e seu irmãozinho de 3 anos de idade. Ele se referia à família como personagens de jogos, simplesmente. A família para ele já estava descartada. A família, na linguagem dele, estava atrapalhando a vida dele. 14 anos de idade. Investigação revelou que as redes sociais do adolescente e da sua namorada de 15 anos já expunham conteúdos violentos em jogos. Eles planejavam matar também a mãe da garota e a avó. Cruel. Vocês assistiram essa situação durante a semana? Que tragédia. Esses garotos começaram a se relacionar, ele tinha 8 anos e ela tinha 9 anos de idade. Começaram a se relacionar na internet. Eles nunca tinham se visto pessoalmente. E eles fazem uma promessa e ela pede para que ele demonstre que a ama. Que ela é importante para ele. Ele diz, como assim? Mate seus pais. E depois você viaja para minha casa, em Mato Grosso, ele no Rio. E quando você viajar, traga o mesmo revólver. E aí você vai matar minha mãe e minha avó. E a gente vai viver feliz para sempre. Um relacionamento virtual, que é o que está crescente no Brasil, de uma forma absurda. Os pais não conseguiram tirar isso da mão dele. Os pais tentaram fazer com que ele terminasse esse relacionamento e levasse a vida de adolescente normal como todo outro. O perfil do jovem e da namorada
dele nas redes sociais já revelavam sinais de preocupações enormes. Os pais não estavam concordando com aquilo. A mãe dela não estava sabendo dessa situação. O perfil do jovem e da namorada dele nas redes sociais revelavam coisas terríveis, porque eles mantinham um diálogo não só de gente grande, mas de gente maldosa, de gente terrível. A cena foi tão chocante que a namorada de 15 anos queria que ele filmasse a hora que ele estava matando todos. Ela disse: abra online que eu quero ver. Olha que cena, que coisa diabólica. Olha em que se tornou um lar onde teria que ter raízes profundas para preparar esses adolescentes para a vida. Queridos, esse não é só um caso isolado, não. Só nessa semana aconteceu uns 5 casos específicos que eu soube parecidos com esse. Um outro jovem, um garoto de 13 anos, matou o avô e a avó, porque eles tiraram o celular. Disseram: você está vendo coisas erradas, e aqui na nossa casa você não vai ver isso. E tiraram o celular. Quando tirou o celular, ele catou o revólver do tio, deu um tiro no avô e depois tiro na avó. A avó morreu na hora e o avô ainda parece que está no hospital. Ela não conseguiu ver a cena, mas assim que ele terminou, esse garoto, ele mandou para ela, ligou o celular, ligou a imagem do computador para ela ver a cama como estava, os 3 mortos. E ela disse: eu não acredito que alguém foi capaz de fazer algo tão especial para mim. Que prova de amor. Agora, pega teu revólver e vem rápido para cá. Disse: mas a gente precisa esconder esses corpos. Ele disse: então a gente tem 3 alternativas. A primeira era jogar aos porcos, uma manada de porcos. A segunda era queimar. E a terceira era enterrar. E eles optaram então pela terceira e enterraram os corpos. E aí então a polícia chegou e desvendou tudo e todas as situações. O que esses adolescentes aprenderam em casa? Eu tentei descobrir um pouco o perfil dos seus pais. Eu não consegui descobrir coisas que desse motivo para eles fazerem cometer uma tragédia tão cruel, tão absurda. Agora deixa eu ir para você. O que é que você aprendeu em casa? Ou o que você tem aprendido em casa e o que você tem ensinado em casa? Talvez você diga: eu não tive família estruturada, Bona. Se você conhecesse minha família, você ia saber que eu não tive, na verdade, uma casa, não tive uma família estruturada. Eu não tive um bom ensinamento em casa, Bona. Eu não tive bons exemplos na minha casa. Você que está aí nos assistindo, talvez você esteja fazendo uma avaliação da sua casa e você está em casa. Seria bom você olhar para as pessoas que estão em sua volta. E depois desse momento você reunir a sua família e perguntar para a sua família: o que é que vocês têm feito em casa? Minha casa, família, era um caos. Quantas pessoas têm dito isso? Nós temos realidades aqui. Se eu fosse chamar aqui na frente vários de vocês aqui e pedisse para que vocês pudessem exemplificar alguns fatores da sua casa no passado, da sua família. Queridos, a cada hora do nosso relógio, algumas crianças são estupradas, violentadas em casa. Isso é pesquisa recente. O abuso infantil cresceu nesses últimos anos mais de 200, quase 200%. Sabia disso? A pergunta é: essas crianças vão se tornar o que lá fora?
O costume de casa que ela aprendeu, ela vai levar para a praça. E a pergunta, de novo, é: qual é o costume dela? Ser abusada e abusar. Porque a maior parte dos abusados, eles se tornam abusadores. Talvez você diga: minha casa, família, era um caos, mano. Não tive pai, não tive mãe direito, fui criado por vó, tios, parentes. Minha infância foi abusiva. Meu pai violento, ou nunca conheci meu pai. Queridos, grandes realidades, não só aqui, mas no cenário do mundo. Na Bíblia temos exemplos assim. Você não está sozinho. Se a sua família não foi bem estruturada ou teve problemas na família. A Bíblia tem vários exemplos. Por exemplo, Jacó. Jacó de enganador, usurpador, para príncipe Israel. Foi o nome que ele ganhou de Deus. Deus disse: você é um usurpador, mas a partir de hoje, o seu nome será um príncipe. Você será um príncipe, o seu nome vai ser Israel, menina dos meus olhos. Raabe, de uma prostituta condenada à morte, a uma protegida por Deus, que fez parte da genealogia de Jesus, sendo bisavó do rei Davi. Olha que coisa maravilhosa. José, de maltratado, rejeitado pelos irmãos, jogado fora, vendido como escravo para morrer, a um governador respeitadíssimo, um dos mais respeitados que já houve, José, se tornou o governador. E através do seu governo, centenas e centenas e milhares de pessoas foram salvas. Davi, de um adúltero, homicida, traidor, para um homem segundo o coração de Deus. A mulher samaritana, lembra dela? De uma mulher prostituta para uma mulher salva que se tornou uma evangelizadora na sua cidade e trouxe a sua cidade para ouvir as mesmas palavras que ela ouviu de Jesus, que salvou a vida dela. Saulo de Tarso, um tirano, um carrasco, perseguidor cruel, mandava tirar as pessoas, os cristãos, de dentro das casas, arrastavam até a rua, e alguns deles eram mortos aos seus pés, como foi a situação de Estevão, discípulo de Jesus, onde Saulo de Tarso consentiu a morte dele, e ainda colocaram as vestes de Estevão aos pés daquele homem, aquela autoridade, aquele soldado, aquela pessoa que tinha o poder, Saulo de Tarso. E esse homem tirano, perseguidor da igreja, a um servo, um apóstolo, um discípulo de Jesus, um homem usado por Deus, responsável por 70% da escrita do Novo Testamento. É mole? E você? A gente podia falar muito mais aqui, né? A lista é grande, gente. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde que teve lares imperfeitos, problemáticos, que teve crianças com problemas, que teve crianças abandonadas, que teve pessoas maltratadas, mas também a Bíblia não esconde que o milagre de Deus acontece na vida de pessoas improváveis. Talvez você está aqui, você era alguém improvável. Eu hoje estava falando, hoje de manhã, e me veio a mente de novo, né? Acho que o Bambam depois vai me escutar e vai dizer: bom, você está falando de mim muito lá na igreja, né? Eu estou falando bem de você, Bambam. Quem conhece Bambam, quem conheceu Bambam, a história de Bambam, o caçador de crocodilos, né? Alguém comeu carne de crocodilo aqui?
Ele caçava os jacarés que apareciam aqui nas lagoas. Vivia na pipa, não queria nada com nada, só dava trabalho. Era improvável aquele garoto. Quem olhava para aquele garoto e disse, esse aí não vai ser nada na vida. Hoje é um homem digno, casado, pai de filhos, tem o seu trabalho com dignidade. E ele hoje é um servo de Jesus e fala de Jesus para outras pessoas. Do improvável a uma pessoa digna. Qual é a sua história, querido? Qual é a linhagem da sua história? De onde você veio? O que aconteceu? Você diz, não, pastor, não gosto nem de lembrar. Nem de lembrar, pastor. Eu tento apagar o que aconteceu no passado. Não apague não, porque Deus faz parte dessa história. Para construir o quê? Uma nova história na sua vida. Amém, queridos? Uma nova história na sua vida. Quem você era e quem você é agora, querido. Quem você é e quem você poderá ser a partir da para frente. Eu estou falando para vocês de uma fé raiz, enraizada na família. Querido, não tenha dúvida que uma das coisas que Satanás mais deseja, que os homens maus mais desejam, é destruir a família, porque nela está a raiz. É de onde flui o costume para a praça. Fé genuína também, ela é uma fé sincera. Além de ser uma fé que ela tem raízes na família. E é isso que Paulo está construindo e lembrando para Timóteo. Timóteo, lembra? Eu estou lembrando, Timóteo, da tua fé. E eu estou lembrando que essa fé não é fé por acaso, ela veio construída, sendo construída. Ela veio sendo construída. E eu sei que tem pessoas aqui que tiveram a sua fé construída ao longo dos anos. Talvez seu pai, sua mãe, sua avó nunca sentou com você para orar, mas alguém orou por você. Alguém orou para você estar aqui. Alguém intercedeu por você, querido. Essa fé genuína, ela é uma fé sincera. É uma crença honesta, sem hipocrisia ou falsidade. É uma fé que se manifesta na prática, com ações firmes, com o que se crê. Ter convicção de Deus do que Ele diz. Presta atenção, querido, fé genuína, com sinceridade, é dar crédito ao que Deus está falando e ensinando. Preste atenção nisso, que isso é muito importante para o que você e eu, nós estamos presenciando na sociedade. Onde isso aqui tem um poder muito mais do que isso aqui hoje. Isso aqui fala muito mais alto, com muita mais convicção, para mim e para você, do que isso aqui hoje. Sim ou não? Sim. Agora eu espero que na sua vida isso aqui não ganhe disso aqui. Agora eu quero só fazer um teste com você. Quanto tempo durante o dia você gasta com isso aqui? Faça aí uma conta, rapidinho. Talvez você diga, bom, isso aqui é o meu trabalho. Ok, então tira a média do seu trabalho. Se você trabalha com... Eu tenho uma boa parte do meu trabalho é com o celular. Graças a Deus pela tecnologia, do celular, do notebook, né? Todas essas coisas são bênção do Senhor. Mas muitas pessoas têm usado isso aqui como entretenimento. Vídeos e mais vídeos. Centenas de vídeos são lançados diariamente. A cada minuto você recebe uma enxurrada de vídeos e de entretenimento aqui. Agora, quanto tempo você gasta aqui por dia? Percebe a diferença? Quem vai fazer esse balanceamento é você. Fé genuína com sinceridade é dar crédito ao que Deus ensina na sua palavra para mim e para você. E não dar crédito à sua intuição, ao seu achismo. E a outras coisas que você escuta que não tem respaldo com isso aqui. Costume de casa.
vai à praça. O que você está aprendendo aqui, em casa, na sua vida, no seu quarto, é o que você vai fazer lá fora, na sua profissão, no seu trabalho, na sua faculdade. Porque você acha que 65% dos jovens que saem das igrejas se afastam e abandonam a fé antes de concluir seu segundo ano na faculdade? Costume de casa, vai à praça. Porque você acha que de 10 casamentos que são realizados, 10 se desfaz antes do segundo ano de casado? Costume de casa, vai à praça. Por que você acha que o mundo está tão violento? Por que você acha que as pessoas estão tão agressivas? Por que você acha que a cada 45 minutos uma pessoa tira a sua vida no Brasil? Enquanto nós estamos aqui, algumas pessoas vão tirar a vida. E, pasme, pessoas que têm entre 12 a 25 anos. Porque você acha que a cada 1 minuto, uma pessoa é abortada no Brasil? A cada 1 minuto. Isso significa que enquanto nós estamos aqui, várias criancinhas, imagem e semelhança de Deus, sendo formadas no ventre, elas não vão ter a sua vida. Elas vão ser, de uma forma cruel, tirada dos ventres das suas mães. Qual a diferença de crer e acreditar? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, antes de eu conversar com você. É a mesma coisa? Quantos acham que é a mesma coisa? Algumas pessoas acham que é a mesma coisa. Quantos acham que é diferente crer e acreditar? Quantos não acham nada? Qual a diferença de crer e acreditar? Bem, eu vou dar aqui a minha ideia. Aí depois você pode concordar ou não e você pode pesquisar, tá? Durante a semana aí vocês vão inclusive ver isso nos pequenos grupos. Aí vai ter esse debate aí no pequeno grupo, tá? Você vai conversar sobre isso. De repente você vai me pegar e dizer, Bona, a gente achou que a tua colocação não tem muito a ver não. Vamos ver se tem. Crer envolve, eu coloquei aqui para não errar. Crer envolve uma entrega total, uma confiança e convicção profunda. Crer envolve uma entrega total, com confiança e com convicção profunda. Isso é crer. Lembre-se que estamos falando de fé genuína. Isso aqui tem a ver com fé genuína. Crer, fé genuína. Acreditar. Acreditar, queridos, pode ser uma aceitação de algo como verdadeiro, sem necessariamente envolver uma entrega total de fé. Vou repetir. Acreditar pode ser uma aceitação de algo como sendo verdadeiro. Eu acredito que é verdadeiro, sem necessariamente envolver uma entrega de fé. Percebe? O crer está envolvido, embasado numa fé convicta. É isso que Paulo está trabalhando com Timóteo. Timóteo, eu lembro da sua fé e eu olho para a sua avó, eu olho para a sua mãe e vejo que essa fé ela foi concretizada, essa crença
na sua vida. Por isso que esse crer, essa fé genuína, não tem muito a ver ou nada a ver com religiosidade. Aquela fé do jogador. Né? O sinal, ou qualquer sinal que você faça. Tem gente que acha que isso aqui já é tudo. Ele não abre para nada, mas está aqui. Ou Salmo 91. E eu fecho, quando eu vou nos hospitais e algumas coisas, eu vou denunciar para vocês. Aí quando eu vejo lá, eu fecho. Tem uma que eu fui fechar, não fechou. Porque fazia anos que estava lá, e eu fechava e ela abria. Eu digo, nossa, esse negócio é poderoso, né? Fechava e ela abria. Porque já estava lá marcado. Salmo 91. Tem pessoas que não saem de casa sem ler um versículo. Não posso sair, porque se eu sair, dá azar. Aí eu tenho que ler. Aí abre assim, diz, a caixinha da promessa, né? Uau! Percebe que há uma diferença aí. As pessoas estão, querido, tendo uma fé baseada num acreditar. Por isso que as notícias, os vídeos nas redes sociais, a internet fazem tanto sucesso. Porque eles, de uma forma tão interessante, existem centenas de pessoas por trás daquilo, não se engane. Psicólogos, neurologistas, pessoas que trabalham com a mente, que trabalham com os neurônios, eles estão ali trabalhando para que, qual é a influência da moda? Faz tanto sucesso porque as pessoas acreditam cegamente e dão crédito àquilo. As crianças, os adolescentes, as pessoas, de uma forma geral, estão dando crédito e vivendo baseado nesses anúncios que elas acreditam. Vejam quantos golpes. Por mais que as pessoas estejam ensinando, orientando, instruindo, mas os golpes estão crescendo assustadoramente. Inclusive, aumentou esse ano de golpes, aumentou quase o dobro do ano passado. Porque as pessoas acreditam. O consumismo cada vez mais galopante. 70% das famílias brasileiras hoje se encontram endividadas. Porque elas acreditam naquilo. Na propaganda, jogos de entretenimento, escravizando as crianças e os nossos adolescentes, como vimos a cena essa semana, de um adolescente de 13 anos e um adolescente de 14 e 15 anos, destruindo os neurônios, o relacionamento, a família. Aí Paulo diz, recordo-me da tua fé não fingida. Por que não fingida? Porque existe fé fingida. Uma fé sincera é uma fé que não tem fingimento, que ela tem alicerce. A fé que não é alicerçada, ela é uma fé artificial, querido. Sem operosidade, sem verdade. Avalie sua fé. Avalie sua fé. Eu queria convocar vocês. Hoje nós falamos e demos uma tarefa para vocês, para essa semana, voltar à mesa. Converse com seus filhos. Papai e mamãe, seu filho não tem que ter poder disso aqui não, é você que tem. Escuta papai e mamãe. Se você der o poder ao seu filho dele usar isso aqui como ele quer, a hora que quer e como quiser, ele vai fazer miséria no futuro. Você é responsável na sua casa de monitorar, de saber o que ele está ouvindo, quais são as práticas dele. Porque o mundo da violência começa na casa, na família. É um alerta para mim e para você, queridos. Eu não estou falando nada novo, vocês estão vendo o absurdo que está acontecendo nos lares, nas famílias. A violência. Só falar para você que 80% dos abusos infantis acontecem nas casas. Com os pais, com os tios, com os irmãos.
já precisa deixar eu e você com alerta, cuidado. Isso aqui é um veneno mortal. Um dos estudos na faculdade de Harvard diz que eles compararam o celular hoje com uma das piores drogas que existe no mundo, a heroína. Sabe o que é heroína? Alguém viciado em heroína. Só papai do céu. Porque depois que entra é morte certa. A heroína é fatal. Não tem saída. Eles estão dizendo que isso aqui é igual à heroína. É só você ver quantos assaltos as pessoas decidem não dar o celular, mas perder a sua vida. O cara está lá e diz, se você não der, eu acabo com a sua vida. Ele não dou. Acabou. O cara pega o celular e vai correndo. Quantas cenas dessas? Não preciso falar isso para você. Mas eu quero chamar a sua atenção, dizer para você que dentro desse cenário de, aí vem de novo, né? Discípulo comprometido, apaixonado, ele entra por uma fé genuína. Uma fé genuína. E essa fé que constrói os seus valores, querido, os seus valores familiares. Não abandone as raízes familiares que Deus lhe deu como um processo de crescimento saudável. Concluindo, qual é o valor da fé em Jesus na sua casa, na sua família? Que valor tem a fé na sua casa? Se eu perguntasse para seus filhos o que ele diria? Se eu perguntasse para seus pais o que ele diria? Se eu perguntasse para os seus familiares o que ele diria? Se eu perguntasse para sua esposa o que ela diria? Se eu perguntasse para o seu marido o que ele diria? Como é a fé? Como essa fé é construída? Qual é o valor que essa fé tem em Jesus na sua casa? Segundo, como você poderá desenvolver melhor essa fé na sua casa e na sua família? Como é que você pode fazer isso, querido? Saia com coisas práticas. Pense em coisas práticas. Crie um tempo. Aí você diz, mas não tenho tempo. Aí é problema. Se você não tem tempo para investir na sua família, você está enrascado. Você vai ser engolido por esse mundo. Os seus filhos também vão ser engolidos por esse mundo. Os filhos não é para ser educado e criado nem por instituição educacional, escola. O filho não é para ser educado por terceiros, nem pela igreja. Graças a Deus pela igreja. Traga seus filhos da igreja. Com certeza, porque aqueles vão ter um apoio. Reforço escolar é um apoio. Grupo pequeno é um apoio. Mas a responsabilidade é de papai e mamãe. O beabá em casa. Queridos, nós perdemos os valores familiares. E os nossos costumes de casa está na praça. Se eu e você sairmos agora, fôssemos transportados para Marco Zero, para algumas regiões aqui em Recife, nós iríamos ficar impressionados com o que está acontecendo nesse momento, domingo à noite, com muitas crianças, juniores, adolescentes e jovens. É um absurdo. O que você fará essa semana para melhorar a fé na sua casa, na sua família? O que é que você vai fazer essa semana? Crie alguma coisa, deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar no seu coração. Seja criativo. Abafe aquilo que o mundo tem colocado como prioridade. Tire isso. Comece a controlar isso aqui, em primeiro lugar, na sua vida. Porque se você não controlar na sua vida, querido, na vida do seu filho ou na vida das outras pessoas, você não vai controlar nunca. Nunca. Discípulo com compromisso e paixão é aquele que está firmado numa fé genuína, baseada em Deus e na sua palavra. Você pode repetir essa frase comigo, querido? Discípulo com compromisso e paixão é aquele que está firmado numa fé genuína, baseada em Deus e na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.
Essa mensagem não é para lhe assustar, é para lhe alertar. Porque o costume de casa, ele vai à praça. E talvez, se você não avaliar direito o costume que você já adotou, o costume que você criou, você vai afetar muito quando você for para a praça. Por isso que a gente percebe pessoas que estão dentro das igrejas, mas são caloteiros, fofoqueiros, maldizentes, iracundos. Como é que você conhece uma pessoa que está com um bom costume em casa, no trânsito? Só você dirigiu uma semana com ele. Você conhece no trabalho dele. Você consegue convivendo com ele. Como é que você conhece uma pessoa que tem um bom costume de liderança de Deus na sua vida, de vivência com o Espírito Santo? Na praça. Quando alguém começa a insultá-lo, provocá-lo. Como é que você conhece um jogador, já que a gente começou falando sobre jogador, vamos terminar, né? Como é que você conhece um jogador que tem um costume de adorar a Deus e buscar Deus na casa antes do jogo? No jogo. A declaração do goleiro, já que a gente começou, quero encerrar com isso. Esqueci o nome dele agora. O goleiro do Fábio. Goleiro improvável, 42 anos. Isso já era para ele ter pendurado a chuteira há muito tempo. Desacreditado. E os repórteres chegaram para ele, depois do jogo, e aí, cara, como é que foi, não sei o quê, você papapá, ele disse, foi Jesus. Mas não sei o que, disse, oração. E não sei o que, assim, lá, minha vida com minha esposa. E papapá, ele disse, jejum e oração, palavra da minha vida. Quem me sustenta é o Senhor. Os repórteres não sabiam mais o que perguntar para o cara, porque o que perguntava ele dizia, o costume de casa apareceu no jogo. Foi o que as pessoas viram. Alguém sereno, alguém competidor, alguém apaixonado. Mas porque em casa, os seus joelhos estavam dobrados. Ele disse, antes de eu vir para cá, dobrei meus joelhos com minha esposa e meus 2 filhos. E eles estão me sustentando durante o jogo em oração. Costume de casa, vai à praça. Maridos, está difícil o seu casamento? Esposa, ajoelha. Começa a orar. Papai e mamãe, está difícil? Começa a orar. Começa a orar. Eu sou fruto de oração. Quando ninguém achava mais que ia dar mais em nada a vida do neto, uma senhora conhecida, papai e mamãe continuavam orando e investindo. E o costume de casa chegou na praça. Amém, queridos? Talvez seja difícil, talvez está difícil, mas não desacredite. Deus tem algo muito especial para você, querido. Talvez sua família foi igual a de Jacó, igual a de José, igual a de Raabe, igual a da mulher samaritana, igual do apóstolo Saulo, ou do Saulo de Tarso. Mas o milagre de Deus, ele é real na sua vida. Quem já tem experimentado esse milagre na sua família? Levanta a mão, querido. Aleluia, 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 aleluia. Você em casa aí, agradeça a Deus por esse milagre. Eu queria orar por esse milagre. Não deixe esse milagre esmorecer. Continua acreditando. A fé, a sua fé genuína, ela vai provocar lá na frente grandes coisas. Timóteo, a tua fé é a mesma que habitou na tua avó e na tua mãe. Pai, nós em nome de Jesus, declaramos, ó Deus, a vitória em Ti. Que possamos criar raízes profundas de uma fé genuína nas nossas casas, no nosso casamento,
no nosso convívio, no nosso relacionamento, entre pais e filhos, entre filhos e pais, avós, netos, maridos e mulheres, mulheres e esposos. Oh Deus, que haja essa raiz de uma fé genuína. E oramos, ó Deus, por uma fé sincera, uma fé sem sujeira, sem mentiras, sem atrapalhos. Eu oro por cada família aqui presente, reunida, Senhor. Eu oro pelas famílias que estão em casa, por cada um que está ali. Senhor, em nome de Jesus, ministra na nossa vida, de forma que haja uma consciência no nosso coração a respeito de uma vida vibrante, vibrante em primeiro lugar contigo, um compromisso e uma paixão por ti, Jesus, para que esse processo de discipulado aconteça na nossa vida a cada minuto, a cada dia, e que a gente diminua com a tragédia que tem acontecido nesse mundo. Que sejamos portadores de uma fé genuína nesse mundo perdido. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.